Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 26. Do versículo 36 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Glórias a Deus. Que o Senhor venha aplicar a sua palavra em nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Quero aqui parabenizar o irmão Raimundo e a irmã Camila pelo belo casamento ontem. Que Deus venha abençoar grandemente este matrimônio e toda a família da irmã Sirene, do irmão Derenilson, em o nome de Jesus. E também o pastor Rodolfo esteve nos adiantando a respeito de nós ajudarmos a igreja, né? Já falei na terça-feira aqui a respeito que nós iremos fazer uma rifa, né? Os irmãos vão contribuir. A irmã Elaine já contribuiu e a irmã Valquirene se comprometeu em contribuir para que a gente faça o levantamento para nós produzirmos a feijoada em setembro, que falta definir a data, né? Só definir, porque já sabe, vai ser no início de setembro, né? Então, para que nós venhamos nos unir e com certeza Deus abençoe esse projeto, porque a igreja, como o presbítero falou, está precisando. E a gente precisa ajudar nosso pastor a administrar a igreja. Sem recurso não se administra, precisa haver recursos. Então, irmãos, que nós venhamos se unir para ajudar a melhorar este lugar para o nosso bem-estar, né? Porque aqui nós congregamos, aqui nós adoramos ao Senhor, aqui nós exaltamos a Deus. Então, amados, eu acabei de ler um texto muito conhecido da palavra do Senhor, um texto do qual o capítulo 26, que antecede este fato, este acontecimento, o Senhor traz aquele grande sermão, um sermão profético, né? E fala do seu retorno, fala das dores, das angústias que a terra vai passar, né? E o Senhor vem correndo a respeito disto, e várias situações acontecem até o momento que o Senhor vai
para este monte, o Getsêmani. Ele ali vai orar, ele vai buscar a face do Pai a respeito do que ia acontecer com Jesus, né? E a gente encontra ele indo ao Getsêmani. O Getsêmani, eu pesquisei, encontrei, e os obreiros aqui confirmaram que é prensa de azeite. Este monte, ele tomou esse nome por ser ali um local onde se espremia, onde tinha a prática de se espremer o fruto para tirar o azeite, e era um dos melhores azeites que se poderia se encontrar naquela região. E ali foi Jesus, né, que a gente sabe que ele foi ali orar, e ele chama, né, aqui a gente encontra Jesus chamando os discípulos, mas chega um dado momento que ele diz para os discípulos que eles fiquem aí, não venham mais, fiquem aqui. Mas Jesus convida 3, né, os filhos Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, para que eles vá com Jesus mais próximo. E o que a gente encontra é que Jesus, naquele momento que ele chama eles para vir mais próximo, ele ora ali, mas ele vem a adormecer a primeira vez, né, que eles começam, e Jesus encontra, e de repente Jesus diz: olha, fica aí os 3, que eu vou mais além. Porque Jesus tomou essa situação, porque ele resolveu dessa forma, era porque talvez os discípulos não estavam preparados para ouvir o que Jesus ia falar ali em oração. De alguma forma ele foi ter um particular com o Pai, ele foi ali porque ele estava já se angustiando do que ele ia passar, do que ele ia enfrentar. E dentro desse texto, desse contexto, eu quero pregar essa noite num tema que se encontra na primeira parte do versículo 46, levantai-vos, partamos. Esse é o tema desta mensagem que eu quero pregar esta noite, a parte A do versículo 46 do capítulo 26. Levantai-vos, partamos. Por que eu dei este título a esta mensagem? Porque estamos vivendo um momento de precisarmos de tomar atitudes em nossas vidas, pessoal, espiritual, financeira, profissional. Estamos precisando tomar esse tipo de atitude. E dentro desse contexto que eu li, desse texto, esta noite eu quero pregar a respeito de 3 sonos que a igreja, que é um perigo para a igreja. Por isso a igreja deve se levantar para não cair no sono. E o primeiro sono que eu encontro, olhando esse texto e os seus significados, é o sono do comodismo. O sono do comodismo nós encontramos Mateus 26, 31 ao 35. Eu vou ler aqui para nós embasarmos nossa mensagem. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu ressuscitarei e irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja bem, Jesus está falando da sua missão. Jesus está falando da sua entrega para resgatar um povo que está entrando na reta final. Jesus anuncia a eles, mas de repente todos eles disseram o mesmo que Pedro falou: ainda que necessário, eu vou morrer contigo. Sabe por que Pedro está querendo dizer isso? Pedro está tentando, lembra quando Jesus pergunta: quem diz ser o filho do homem? Um diz ser Elias,
Jeremias, um dos profetas, né? E vós que dizeis, tu és o filho do Deus Altíssimo. Mas logo depois Pedro dá lugar a Satanás, né? De maneira nenhuma te deixaria, porque o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores e eles açoitando. De maneira nenhuma vai te acontecer isso. Porque aqui Pedro também vai dizer a mesma coisa: eu não vou deixar isso acontecer contigo. Sabe por quê? Porque ele está dentro de uma visão do acomodismo. Está acomodado. Pedro e os discípulos estão acomodados. O acomodado, algo ou situação que aceita as coisas facilmente, nunca se opor ou recusar contra algo. Ele está acomodado ali. O dicionário diz isso, que ele não se opõe, ele vai se opor ao sacrifício de Jesus. Ainda que necessário, vou morrer contigo, mas isso não vai acontecer não. Ele está querendo dizer, ele está querendo que o sacrifício, que a vontade do Pai, a vontade de Deus não se cumpra. Porque ele não vai, e até o último momento que vão prender Jesus, ele usa da espada para defender. Por quê? Porque está dentro de uma situação, não entendeu a visão que Jesus veio trazer, que Jesus veio fazer e que Jesus veio cumprir. Ele está ainda no... Por que acomodado? Porque se acostumou a andar com Jesus. Se acostumou, e andar com Jesus é bom, é maravilhoso. E ele se acostumou a quê? As festas, vai ter bodas ali, convida Jesus e seus discípulos. Aí eles, para lá, honra, porque estão com Jesus. Nós estamos, fome, está tendo fome aqui, Jesus, e tem muita gente para comer aqui, e tem pouca comida, Jesus, multiplica pão. Estão acostumados com os milagres de Jesus, e essas coisas nos traz um certo comodismo. Ficamos acomodados. Tá bom. O pão da preguiça, né? Que o presbítero, conversando com ele, que a mulher, Provérbio 31, 27, que nós vimos, a mulher virtuosa, ela disse que ela não come esse pão. Ela não come o pão da preguiça, né? O pão da preguiça é esse: eu tenho hoje para comer, tá tudo bem. Eu tenho hoje para beber, tá tudo bem. Tá tudo ok. Vou para a igreja hoje, vou para o culto, tá tudo bem. Amanhã já não vou, porque Jesus entende. Jesus não vai entender, irmão. Por que você deixa de adorá-lo, de vir buscar a sua presença? Jesus não consegue entender. A fama que os discípulos tinham, a comida, a multiplicação, tudo isso gerou esse comodismo de eles não entenderem que Jesus necessitava passar pelo sacrifício para resgatar um povo, para buscar um povo que andava perdido e errante. Mas ele veio, e Jesus, como nosso Senhor, ele chegou a dizer que a gente não tinha nem casa onde ele pudesse reclinar a sua cabeça. Isso ele está falando do homem aqui na terra, porque ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e ele tem domínio sobre todas as coisas. Foi para nos ensinar a não se apegar às coisas terrenas, mas às coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Não caia no comodismo, irmão. Se colocaram dentro da igreja algo, irmão, porque eu tenho que largar agora a zona do conforto. Inventaram esse negócio de zona do conforto na igreja, que confundiram zona do conforto, porque zona de conforto eu tenho que ter, você tem que ter, porque é quando nós trabalhamos e não vai ter culto hoje, vamos para a nossa zona de conforto. Nossa família é uma zona de conforto. Mas talvez pessoas estão confundindo zona de conforto com zona de preguiça. Aí é diferente. A zona da preguiça, ela chama um outro abismo, porque se hoje você não vem ao culto de doutrina, daqui a pouco essa mesma vontade vai dizer para você não vir na escola bíblica dominical. E aí, você vai dizendo
que eu preciso sair da zona de conforto. Não, você não precisa sair, você precisa sair da zona da preguiça, que isso sim é o que maltrata a tua vida espiritual, a nossa vida espiritual, porque nós devemos se levantar e buscarmos cada dia mais estarmos capacitados, buscarmos a cada dia mais estar preparado, porque você vai ser confrontado, você vai, num momento ou outro, alguém vai lhe confrontar e você tem que estar preparado para responder, e é aqui que você aprende. Vou viver da fé. Inventaram esse negócio de viver da fé. Eu descobri que viver da fé, que muitos inventam, é viver da fé dos outros. Porque viver da fé, primeiro que a Bíblia manda todos trabalhar para ser digno do seu salário. E quando você vê alguém dizendo, irmã, me ajude aí porque eu vivo da fé, ele vai viver da tua fé. Porque se ele foi chamado pela fé, Deus vai abençoar, Deus vai dar, e ele não vai precisar estar pedindo de ninguém, porque Deus é supridor daqueles que Ele chama. Louvado seja o nome do Senhor. E para isto, irmãos, a Bíblia é bem clara. Olha, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Se levantar, irmão, desse sono do comodismo. Não ames o sono para que não te empobreças. Abre os teus olhos e te fartará de pão. O sono do comodismo é um perigo para todos, não dê lugar aos teus olhos ao sono, nem deixe adormecer as tuas pálpebras. Este sono tem que ser banido de dentro da igreja. O comodismo, o pastor fez um estudo sobre modismo, é diferente, irmão. Moda e comodismo. Comodismo é você estar nessa situação e não procurar se revoltar. Eu não posso mais ficar nessa situação, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer algo que me faça sentir cada dia melhor. Aonde? Em casa. Aonde? Na igreja. Aonde? Na minha escola. Aonde? Com meus amigos. Aonde? Na minha família. Eu preciso fazer algo que a cada dia eu melhore, porque senão eu vou estar neste sono, dormindo de olhos abertos. Venho na igreja, mas parece que não estou na igreja. O corpo está aqui, mas a mente está por aí. Precisamos vir adorar ao Senhor, entrar por este lugar e a cada dia ser diferente, aleluia. Minha adoração tem que ser cada dia diferente. A nossa adoração, a igreja em conjunto, aleluia, xaramanaramanagá. Do menor ao maior, precisamos. Reflita você, se você anda acomodado espiritualmente, e tire isso da sua vida, tire isso da sua família, busque ser diferente. Como posso ser diferente? Venha as boas práticas, volte ao culto doméstico na tua casa, volte à reunião familiar dentro do teu lar, porque a gente deixa as boas práticas e nem percebe, sabe por quê? Estamos acomodados. Porque talvez você está direcionando o seu tempo, a sua atenção a outras coisas que não lhe acrescenta, que não lhe traz um ensinamento, que não traz algo que vai lhe fazer melhor, porque você está acostumado. Venhamos banir o comodismo de nossas vidas.
Hoje temos um ótimo passo para isto, essa reunião que o pastor Rudolfo esteve falando, e falou sobre preguiça. Vamos tirar, irmãos, vamos buscar verdadeiramente falar, agir, porque aí Deus vai fazer, porque Ele é perfeito para isto. Segundo sono, que é um perigo para a nossa vida e para a igreja, o sono da indolência, a ausência de dor, a falta de disposição física ou moral, a morosidade, ocioso e a preguiça. Isso é indolência. Nós tínhamos aqui o diácono Denis, que todas as suas orações ele fazia essa oração. Ele orava, toda vez que o diácono Denis orava, ele ia: Senhor, tira de nós o sono da indolência. E a gente ficava, eu ficava, né? Sono da indolência, e nunca parava para ver o que era isto. Mas ele está corretíssimo, que nós devemos orar, pedir para que o Senhor tire a preguiça, que esse sono, a ausência de sentir dor do irmão, pelo que o irmão está passando. Está enfrentando uma situação aí a família. Não, irmãos, meu Deus, ajuda esse casal, ajuda essa família. Versículo 38 e 40 diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Jesus está na maior das suas aflições e pede para eles vigiar. Não sentiram a dor de Jesus, que Jesus estava sentindo. Por quê? Porque ele estava no sono da indolência, estava adormecido ali. Entendemos que eles vieram de uma grande jornada com Jesus, sermão profético e outras perseguições, mas era um momento que eles não poderiam. Sabe aquele momento que você não pode dormir? É aquele momento crucial que você não pode piscar. Era este momento, mas eles adormeceram, porque Jesus vai dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus disse, alertou para eles, disse para ele: olha, eu estou triste pelo que vai me acontecer. Mas eles, nada, eles não deram atenção a isso. Por quê? Porque estavam no sono da indolência, não sentiram aquilo que Jesus estava sentindo. Os discípulos não ficaram tristes, pelo menos, não, Jesus, não. Nenhuma hora pudeste vigiar. E Pedro, e quando Jesus pergunta: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar, o que Pedro responde? Não responde nada, irmão. Não encontra a resposta no diálogo, simplesmente ele se cala. É porque ele está no sono da indolência, não sentiu a dor que Jesus estava sentindo naquele momento. Jesus ali no monte, na prensa do azeite, no Getsemane, já se angustiando pelo que ele ia passar pela sua igreja, por mim e por você, mas ele permaneceu ali, Jesus. E eu dei o título a esta mensagem de levantar, porque esta noite eu quero retratar, falando sobre isso a você. Ao momento de se levantar a igreja, se levantar forte, se levantar aguerrida, no mesmo propósito. Tem um hino da harpa que diz: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, que a ele pertencer, e darás sublime sorte, por com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também: sou um dos tais. Pode dizer isto? Sou um dos tais que vou me levantar, sou um povo forte. Olha o que o hino diz, sabe o que resta a nós? A morte.
a essa terra, mas nós vamos ter vida lá nos céus, aleluia, vida eterna, aleluia, porque vamos passar, vamos tirar, a indolência não vai dominar o meu ser, o seu ser, nós vamos estar de pé, aguerridos junto, porque nós juntos somos mais fortes. Cristo à nossa frente, a bandeira da vitória, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu correr aqui um pouco para finalizar, irmãos. Este outro sono que eu encontrei, sono do comodismo, o sono da indolência e o sono espiritual, irmãos, que isso é um perigo. É difícil identificar alguém que está vivendo o sono espiritual, é difícil, a não ser que o próprio Senhor venha revelar, porque quem está vivendo um sono espiritual, ele está no nosso meio, ele está no meio da igreja, e às vezes dá glória a Deus, dá aleluia, por causa dos outros que também fazem a mesma coisa. Mateus 26, 43, diz assim, ó: e voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Eles estavam cansados. E eu posso até dizer aqui espiritualmente também, porque o contexto todo no geral aqui é de um forte ambiente espiritual. Jesus aqui, ó, sendo espremido, né, o seu conflito interno, mas jamais nós lemos e entendemos que jamais Jesus recuou. Como homem, ele sentiu a dor do que ele ia passar, mas como aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, jamais, porque ele disse: Pai, se possível passa, mas antes cumpra-se a tua vontade. A vontade ele deixou para o Pai e disse: eis-me aqui, eu estou para cumprir a tua vontade. E eles adormeceram novamente, porque estavam cansados de toda a jornada de Jesus, e não puderam vigiar com Jesus. E aí Jesus depois vai dizer o que é interessante, no 45, quando Jesus então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora. Olha o que Jesus diz: e repousai. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Foi Jesus que falou isso para eles, né? Dorme agora, repousa, descansa. Não vigiaram comigo mesmo? Estão aí dormindo? Dorme agora, porque agora você entregue. Vou levar. Mas no mesmo instante Jesus diz: levantai-vos. Levanta todo mundo, acorda. Partamos. Né? Ponte de pé. É isso que o Senhor quer fazer conosco, nos despertar. Talvez nossa carne está dizendo: vamos dormir, vamos repousar, vamos descansar, mas Jesus não, Ele quer que nós venhamos se pôr de pé para enfrentarmos a cada dia. É um perigo, irmãos. Você não pode deixar esse cansaço espiritual dominar a sua vida. Eu vou para o culto porque é minha obrigação. Aí você está cansado espiritualmente. Você precisa ser chacoalhado pelo Espírito Santo de Deus para você vir ao culto adorar a Deus. Você vem ao culto porque você precisa vir aqui renovar suas forças. Aí sim, não por uma obrigação, mas porque você anseia em estar com os irmãos aqui, adorando, louvando, buscando a presença de Deus para vossas vidas, para as nossas vidas. O cansaço espiritual faz com que nós sejamos crentes, mas lá fora a gente nega Jesus. Pedro fez isso.
avisado por Jesus, mas ele fez, porque ele estava cansado espiritualmente. E ele, mesmo Jesus disse: você vai me negar? Ele disse: não, de maneira nenhuma, vai. E ele negou. O cansado espiritualmente, o culto está bombando, pegando fogo, mas a visão dele está ali, ó, no seu quadrado. Ele não se envolve, irmãos. Precisa o dirigente tá, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. O ministro do louvor está chamando, irmãos, porque isso é espontaneidade, irmão. Nós temos que adorar a Deus espontâneo, buscar Deus, aleluia, no momento do culto, aleluia, que sabe, nesse momento Deus abre teus olhos espirituais e você tem, aleluia, a visão aí dos céus, maravilhoso, a presença de Deus, e Deus vai te renovando, e Deus vai criando, o Espírito Santo vai criando intimidade contigo, aleluia, porque assim acontece. Quando a gente vê Ananias e Safira adormecidos espiritualmente, o resultado deles, envolvido na obra, mas querendo enganar o Espírito Santo de Deus, porque está espiritualmente dormindo. Então, irmãos, a Bíblia diz: não se engane o homem, de Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, se você está plantando, aleluia, louvores ao Senhor, você vai, aleluia, ser abençoado por Deus. Se você está plantando, aleluia, comunhão no meio da igreja, você vai ser abençoado por Deus. Se você está plantando, aleluia, alegria aos corações daquelas pessoas que lhe rodeiam, você vai ser abençoado por Deus, porque Deus abençoa com certeza a cada um que assim age. O que eu faço para sair do sono espiritual? Ou qualquer um deles se levantar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero viver isso na minha vida, eu não quero negar como Pedro negou, eu não quero enganar o Espírito Santo como Ananias e Safira negou, eu não quero trair Jesus como Judas traiu, aleluia. Assim você começa, aleluia, a buscar a face do Senhor, e o Senhor vai cumprir para com a tua vida, aleluia. Todos têm chamados aqui, todos. Não negue o chamado de Deus na sua vida, entre no propósito. A igreja precisa de trabalhadores, desempenhar o seu papel de homem e de mulher que falam do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos sair, irmãos, deste sono, do comodismo, da indolência, do sono espiritual, da frieza espiritual. Que você venha, aleluia, banir tudo isto da sua vida, e você vai ver o agir de Deus em você, na tua casa, em o nome de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar,